Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raissa, eu sou psicanalista e mestre em psicologia. Eu sou Osvaldo, mestre e doutor em antropologia social e também sou psicanalista. Sejam bem-vindos ao Sol Ladeira Abaixo, nesse podcast em que a gente conversa igual comadre, fazendo uma associação livre sobre temas da atualidade para poder pensar cultura e psicanálise. E dessa vez a gente vai falar sobre cultura de fã. Não numa tentativa de cancelar ou demonizar, que é um movimento que a gente faz muito aqui no Sol Ladeira Abaixo, que é justamente não jogar o bebê fora com a água, né? Aquele movimento de bem Twitter mesmo, vamos cancelar algo ou vamos endeusar isso. A gente quer pensar o que será que esse movimento de fã diz sobre a gente em determinada medida. E pegando, né, justamente isso, eu acho que falando bem da internet, para a gente começar o episódio com uma nova vibe, eu acho que a internet trouxe uma coisa muito legal, que foi permitir que a gente tenha contato com pessoas que talvez a gente não fosse conhecer de uma outra forma. Então, nascer em Xique-Xique, Bahia e gostar... Um beijo para Xique-Xique, Bahia. Um beijo para Xique-Xique, Bahia. E gostar de uma coisa muito específica de K-pop, de Taylor Swift, de outras facetas aí da cultura pop, de Darth Vader, sei lá. E que você não tem uma identificação com ninguém da sua cidade, você seria isolado, e através da internet, de comunidades no Orkut, num primeiro momento, a gente foi encontrando e entrando em contato com essas pessoas e fazendo amizades e descobrindo que a gente não estava sozinha no mundo. Eu acho que isso é muito importante de ser dito, porque justamente o efeito internet é a possibilidade de criação de comunidade em torno de interesses que às vezes entram a nível do detalhe, né? Não é só tipo, fãs de grandes artistas, mas às vezes fãs de um determinado tipo de gênero de fanfic, fã de um determinado autor soturno que ninguém conhece, chinês, japonês, que escreve mangá, né? Então eu acho que tem um lugar importante do detalhe, que eu falando um pouco do episódio passado, né, de um detalhe narcísico que a internet consegue unir ou dar um destino, dar uma vivacidade, relação, criação, possibilidade de trocas e de enriquecimento, né, a partir desse interesse muito pontual. Por exemplo, eu fui um adolescente emo em Manhuaçu e eu gostava muito de Good Charlotte, Green Day, Evanescence, e eu tinha posters disso pelo meu quarto, assim, e eu tinha um pouco desse lugar, ninguém me entende, Manhuaçu, Minas Gerais. Eu ocupava, porque pintava meu cabelo de preto quando eu tinha cabelo, né? Mãe, eu sou triste. Mãe, você não me entende, eu sou triste, né? Eu ocupei um pouco esse lugar durante um tempo da minha vida, me identificava, passava às vezes sombra no olho, tal, me identificava um pouco com essa cena emo, mas também cresci disso, né? Mas isso tinha um lugar importante para mim ali. Eu penso muito nas comunidades do Orkut, porque era uma coisa muito legal, né? Até do detalhe, tipo, eu odeio acordar cedo, que era uma grande comunidade. E que o quanto você criava laços com pessoas, às vezes, muito diferentes, em torno de algo muito específico. Eu também, aqui em Cataguases, gostava muito de McFly, e a gente vai falar em alguns momentos sobre McFly, porque isso virou meio que o motivo de eu estudar psicologia, que são coisas muito distintas, né? Mas que eu encontrei outras 3 pessoas em Cataguases que gostavam de McFly e a gente se encontrava para poder assistir DVD. Né? E que se tornaram amigas, né? Então, o quanto todo esse movimento ele é interessante, porque a gente vai encontrando pessoas que talvez no nosso cotidiano, elas não seriam da mesma turma que eu, a gente nunca ia parar para poder falar sobre isso, e eu sinto que a internet ela abriu esse espaço, e isso é muito bonito, né? Porque não vale a gente reduzir a internet às redes sociais só, e dá pra gente também criticar as redes sociais e gostar muito delas, e ver a potência, apesar de eu detestar essa palavra, mas o que há de interessante nisso, para poder desenvolver interesses, para poder a gente não se sentir sozinha no mundo, que é uma coisa da adolescência, mas é isso, né? Eu vou montar um clube do livro sobre mulheres doidas. E aí eu vou encontrar no mundo afora
outras pessoas que gostam de ler livros sobre mulheres doidas e a gente vai se encontrar uma vez por mês para poder discutir isso. Cara, isso é muito foda. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante a gente salientar sobre como as redes sociais são construídas hoje e como era na época do Orkut. Sim. Hoje a gente tem o tal do feed infinito, que não existia na era do Orkut. Então, isso eu acho que é um ponto importante para a gente poder pensar sobre o próprio uso da internet, né? Sempre que você quiser ver alguma coisa, terá algo para ser visto, por mais repetitivo que seja o tipo de conteúdo. Então, você tem alguma coisa que é viral, você tem alguma coisa que aconteceu no BBB, você vai ver seu feed e vai ter muitas pessoas falando da mesma coisa, mas sempre terá algo desse assunto circulando, uma pessoa nova falando sobre aquilo, ou dando um novo enquadramento, uma nova perspectiva sobre essa mesma coisa. Não era assim no Orkut. Não sei se a geração mais nova sabe, o Orkut funcionava como comunidade. O primeiro que você tinha que encontrar as comunidades. Então, como que você encontrava comunidades? Ativamente as buscando. Então, eu tenho interesse por Evanescence, eu tenho interesse por Green Day, eu procurava comunidades para debater os álbuns novos que eram lançados, clipes, músicas. Hoje tem no Reddit isso só, né? Hoje tem no Reddit. Eu acho que o Reddit é o mais próximo. O Discord também tem uma coisa assim, mas é mais de texto. Isso. E o Discord também funciona assim, num certo sentido, né? Mas as outras redes sociais, as grandes redes sociais, de modo geral, não. Então tem um pouco de como que essas plataformas foram forjadas e como elas são hoje, que muda o tipo de uso que a gente faz delas. E eu acho que um segundo ponto, além de a gente ter que ativamente procurar, é que a gente também via os interesses das pessoas. Então a gente conseguia entrar no perfil do seu amiguinho da escola, no seu crushzinho da escola, e ver o que essa pessoa se interessava, e aí você falava, nossa, fulano de tal gosta de tal banda, gosta de tal filme, essa vai ser minha nova personalidade, nossa, eu vou gostar disso. Eu fazia muito isso, uma vez eu me inscrevi na comunidade, eu amo o Fluminense, a pessoa menos futebolística que conhece, que existe só porque tinha um cara que eu gostava que era. Para forjar a personalidade, mas nesse processo, às vezes você encontrava alguma coisa ali que fazia sentido, às vezes não, você fala, caraca, eu tô me passando, né? Mas você tinha um processo de vasculhamento de quais comunidades, eu gosto da palavra, né, comunidade, quais comunidades aquela pessoa participa. E aí dentro dessas comunidades, às vezes tinham fóruns interessantíssimos de discussões. Eu lembro de música pop que todo novo lançamento de álbum se fazia ranking das músicas. Então, as gays, The Girls and the Gays, todo mundo lá comentando embaixo, tipo, o álbum novo da Miley Cyrus, Can't Be Tamed. Eu lembro, não sei se o Can't Be Tamed foi nessa época ainda do Orkut, acho que foi 2009. E aí eu lembro todo mundo embaixo comentando. A música 1, cada um dando sua nota, depois tinha a nota da comunidade. Então, era uma produção coletiva sobre algum lançamento da cultura pop, algum de um filme, né? Tinha... se eu não me engano, uma comunidade de cinéfilos assim, que se postava links ilegais, né, de baixar, de fazer download de certos filmes, mas tinha discussão sobre os filmes. Então era um lugar em que não cabia 140 caracteres. E a discussão não era infinita. Você se atualizava, você chegava lá, olhava aquela comunidade, lia a discussão e acabou. Tinha um momento que acabava aquela discussão. E aí outro fórum surgia, outro assunto surgia. E isso do acabar, eu acho que a gente desmerece o fim das coisas, né? Pegando isso do feed infinito. Até se a gente pegar na relação com a própria internet, né? A internet, ela desligava. Depois eu descobri que isso tinha uma questão de classe envolvida, porque ela funcionava no final de semana só pra gente que não tinha grana. Né? No sentido que, não sei se você tinha isso, mas era na sexta-feira que você podia entrar, ou sábado, meia-noite, depois ela parava. Né? Era sexta, meia-noite. Isso, sexta, meia-noite. Mas a classe alta sempre teve internet o tempo todo. Porque era muito caro, mudava a tarifa, né? Então era internet de escada. Era internet de escada, mas tinha um fim. Eu disse tudo isso para poder falar que tinha um fim. E agora a gente não trabalha com esse fim dado pelo outro, dado por um externo. A gente que tem que se colocar fim. A gente meio que tem que fazer um papel parental, aquilo do... na volta a gente compra ou não. Agora você não vai comer sorvete antes do almoço. A gente que tem que fazer esse movimento com a gente mesmo em relação à internet. E a gente não faz. O contemporâneo cansa. Um assunto que eu e a Raíssa a gente tem por fora, né, sobre melancolização e individualização. Existe um processo brutal de individualização, inclusive na hora da gente falar pare,
que é cada vez da nossa responsabilidade. E isso entra, quando a gente for falar de ChatGPT no próximo episódio, isso entra na maneira de usar inteligência artificial, isso entra na maneira com que a gente tem que se responsabilizar por tudo que a gente come, de controlar a comida, se você quer fazer uma dieta, alguma coisa assim, aí tipo, fica num lugar muito individualista, ou de saber o que é um bom psi. Você, é o analisando, é o paciente que tem que saber. Aí a gente viu as notas do Enamed agora, 1 a cada 3 médicos, aparentemente não sabe nem qual é um tubo, né? Então, quer dizer, a gente também tem que saber o que é um bom médico, existe um excesso de responsabilização individual, inclusive saber a hora de parar. A gente está trabalhando muito para além do trabalho. Uhum. Onde está a confiança? E o quanto isso também de saber parar e de conseguir se contornar é um trabalho contínuo, né? Porque é como hoje eu suporto. Não é tanto, eu vou parar todos os dias às 10 horas, ou esse discurso de constância, como se fosse todo dia ela faz tudo sempre igual. Né? É meio que, como é que eu tô hoje? Como é que meu metabolismo acordou hoje? O que eu suporto hoje? O que eu quero hoje? São muito mais variáveis e medidas que cansam, né? E que, de uma certa maneira, na sociedade neoliberal que a gente vive, joga muito para o individualismo e para uma responsabilização que, em certa medida, faz sentido, mas às vezes é muito excessiva do eu. E a gente fica sobrecarregado, que é isso, é eu, é muito libido, é muita tensão dentro do próprio psiquismo, e aí chega num ponto que você fala, eu queria alguém para poder escolher o que eu faço, o que eu desejo, um padre, cuide de mim, que é, pai e mãe, façam algo por mim. Ou se torne fã, né? E aí a gente pega essa temática do episódio de hoje, que é, uma vez que o eu escoa, a possibilidade de criação de comunidade por esses processos de identificação, e aí são outros tipos de comunidade, é a comunidade de fã, é a cultura de fã, é você pensar quem te representa. Porque é mais fácil uma criação de um outro representante do que lidar com quero pai e mãe, ou quero um amparo mais aproximado, que aí eu vou ter que lidar com as relações de conflito, de aliança familiares, e angústias, e desejos, e né, todo esse vai e vem daquilo que está próximo. Então, aquele outro artista, ele vira eu. Eu me identifico com ele. Então, eu escuo o meu eu para pôr um pouco desse eu para fora. E aí entra num lugar, me parece, às vezes, de uma cultura de fã, em que aquele artista passa a ser enxergado num crivo do ele não pode fazer nada que eu não faria. Ele não pode errar. Ela não pode errar. Até porque é isso, né? Eu não suporto a minha própria miséria também. Que é uma outra pira de que só vou ler pessoas do bem. Esse autor, ele é do bem ou ele é do mal? Gente, né? A gente não ia nem olhar o nosso pensamento se for por essa maneira. Mas o artista também vai um pouco por essa via, que é isso, né? A Ariana Grande, ela não veio na premiere do Wicked e aí as pessoas estavam muito malucas porque, meu Deus, a Ariana Grande não veio, né, para o Brasil. Porque a Ariana Grande não é uma pessoa, ela é uma entidade. O Elvis Presley, ele era uma entidade. O John Lennon, né? Uma vez eu escutei, se eu fosse você é muito fã do John Lennon, não lê a biografia dele, não. Isso vai acabar com a imagem dele para você. Por quê? Uma figura distante, quando você vai ver, todo cagado, péssimo em vários sentidos, como uma pessoa, né? No final das contas só que aí quebra a imagem. No caso da Ariana Grande, especificamente, entra muito aquele balança-caixão também, e aconteceu isso um pouco com a Taylor Swift, que é quanto países latinos são postos à parte, né, nessas escolhas. E são mesmo. Mas tirando eu acho que é importante essa nuance, eu acho que o nosso ponto permanece no sentido da manutenção dessa outridade do artista, que é uma outridade intocável. Então, porque você vai notar parte do fandom, vai criticar a Ariana Grande. Parte do fandom vai passar pano. E aí começa uma rivalização, né? Assim como para os heterossexuais, talvez de uma maneira muito superficial, tá? Mas é aquela coisa do time de futebol, para The Girls and the Gays, é rinha de diva pop. Então, por exemplo, os fãs da Beyoncé com os fãs da Taylor Swift. É meio algo de que o outro não pode existir. É o funcionamento da criança de 3 anos. Eu não suporto a diferença, o outro não pode existir, eu tenho que destruí-lo. Quando você tem 3 anos... Isso, ok, né, faz parte, mas se você está dentro da própria psicanálise, o lacaniano não pode coexistir com o freudiano, é aquilo, o outro, a gente não pode coexistir.
Então, o outro, ele precisa ser destruído, né? O ódio, ele é colocado para fora. E eu sinto que na dinâmica dos fãs e da disputa entre os fãs, né, que não pode ter duas número um, tem que ser uma só, e aí eu quero derrubar o outro. Você jorra a agressividade, né? É uma via de jorrar a agressividade. Não, por exemplo, eu sou muito fã da Miley Cyrus. Ela escreve muito mal. E aí alguém fala, a Miley Cyrus escreve mal as músicas dela. Eu falo, eu concordo. Não tem discussão. Mas eu gosto de uma outra coisa. Eu gosto da voz, eu gosto, né, eu gosto da maneira que cria melodia, da voz que é rouca, dos covers que ela faz, que eu gosto muito dos covers. E aí, nesse lugar, ela me pega. Mas aqui, não. E acabou. Você não tem um lugar do tipo, por que eu vou defender uma coisa que eu não concordo? É a fada sensata. É a fada sensata. É a fada sensata, que eu sei que é uma expressão muito 2020, mas talvez ela sinalize muito bem do que a gente está querendo dizer, que é aquela pessoa sem porosidade. Quando a gente é fã de alguma coisa, seja um artista, seja uma figura que a gente admira, existe essa idealização. É difícil suportar que aquela pessoa é ambivalente. Primeiro que a gente suporta uma ambivalência, que a gente ama e odeia essa pessoa, e que isso não desmerece o afeto, e que aquela pessoa ela não é o nosso espelho. Então, primeiro que a gente também não é essa coisa maravilhosa tão grande assim, né? Uma coisa que eu sempre digo, cadê a sua miséria? O quanto você não suporta disso? Mas, em certa medida, que não vai ser condizente, não vai ser a decisão que eu tomaria. E aí, eu sou uma grande fã de Taylor Swift, mas eu sempre brinco. É uma mão levantada para cima, outra mão na consciência, gente. É uma loira bilionária norte-americana, sabe? Não é querendo, da discussão, vamos cancelar ou não a Taylor Swift. Tem várias nuances ali. E, tipo assim, eu gosto da música dela, é importante. Adoro discutir sobre Taylor Swift e Shakespeare e Freud, como eles estão mais próximos do que as pessoas imaginam. Mas é isso, sabe? É uma vontade de perfeição e de idealização que não suporta nem a própria miséria e nem a miséria do outro. Porque ela vai vazar a gente. Eu acho que aí a gente vê dois movimentos importantes. Um movimento em que ambos acontecem isso, né? O amor e o ódio no mesmo espectro, né? Seja o passar pano, eu não posso deixar o ódio vazar, eu não posso questionar esse sujeito, eu não posso questionar que a Ariana Grande não gosta da América Latina, sei lá, né? Pensando... A Taylor Swift não gosta. Eu não posso questionar, então eu vou passar pano. E o outro é aquele fã que se decepciona e faz um puta de um balacha caixão. Ou seja, aquele amor intensíssimo, ele vira um ódio também, que às vezes beira num outro lugar, assim. Então faz essa passagem, né? Ou eu não posso deixar essa imagem cair, ou se ela cai, é terra arrasada. Mas é um movimento psíquico muito complexo a gente conseguir suportar tanto o amor e o ódio. A Melanie Klein vai falar muito sobre isso na posição depressiva, né? A diferença da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, que é conseguir suportar todo esse jorro, né? Esse balaio de gato. E também de conseguir assumir essa própria porosidade tanto das relações quanto dos afetos, e de que eu não sou aquela pessoa. Porque é muito sedutor também jogar, por exemplo, na mão da Taylor Swift. Eu não vou falar sobre mim na terapia. Pega essa música aqui da Taylor Swift, que ela me descreve perfeitamente. Não, me fala você as suas palavras, porque a palavra do outro, ela é do outro. Isso não quer dizer que você não pode se emocionar com um livro, com um filme e falar a partir dele. Mas existe uma diferença entre falar a partir de algo e deixar o outro falar por você. E eu sinto que tem uma cola, como se fosse, eu sou tal coisa, eu sou fã da Taylor Swift, né? E aí eu não consigo me desdobrar para... Eu gosto, posso até dizer que eu sou fã dela, mas eu consigo suportar os furos dessa relação, porque às vezes o psiquismo ele é tão fragilizado que ele precisa colar. E aí uma coisa cultural vira identidade, né? Eu sou da tribo TDAH, eu sou psicanalista, eu sou alguma coisa, né? A bio do Instagram coloca muito isso. Então, o que eu sou? E aí, claro, né? Não estou problematizando aqui a bio do Instagram, mas coisa que eu acho mais legal de se fazer é criticar a psicanálise, gente. Psicanalista não é gente para poder se defender. E aí tem pessoas que ficam muito ofendidas, tipo assim, nossa, criticou a psicanálise e me criticou. O quanto existe uma cola, talvez, né, do eu nesse lugar plastificado do que é um ofício.
Exatamente, né? Esse eu, ele tá totalmente... Mas eu fico me perguntando também, porque me parece que é impressionante como a patologia, ela é quantificável, né? Tá na quantidade. O oposto, que é uma pessoa que não consegue fazer cola nem de identificação. Enquanto você estava falando sobre uma pessoa que fala, lê essa música, lê esse livro que ele me descreve, ou qualquer coisa nesse horizonte, eu nunca me identifiquei com nada. Eu nunca... Ai, que chato! Nunca, eu não consigo falar assim, nossa, me descreveu completamente, ou meu Deus, eu sou isso aqui, eu. Também essa troça que você faz com seus amigos, né? Você marca um meme, marca seu amigo e fala eu, ou nós, né? Esse é um lugar de identificação que não acontece muito comigo. Ele vem de vez em quando. Mas de música, assim, nunca. E eu fico me perguntando, quantitativamente, ocupando uma posição oposta, por que eu não consigo fazer essa identificação no sentido de, será que isso também não tá mostrando uma fragilidade do psiquismo, né? Ou seja, tanto o excesso, tudo se identifica, quanto nada é identificável, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Nesses extremos. Sempre vai ter alguma coisa acontecendo. Eu acho que essa é a grande questão, né? Que é difícil de ser suportada. Sempre, qualquer coisa vai dizer algo. A gente não analisa tudo, porque senão a gente fica doido. Mas as nossas escolhas vão dizer da gente, narcisicamente, né? Voltando lá no primeiro episódio. E a gente para poder, às vezes, analisar o fenômeno, porque é interessante, ou o excesso, justamente isso que você está falando, né? O nada ou tudo. Mas vão dizer dos nossos movimentos de identificação, ou é uma coisa também muito comum, alguma coisa que está em alta. Né? E aí tem aquela BBB agora que tá em alta. Aí tem aquela pessoa que fala assim, não me envolvo com isso. E não é não, eu não gosto de BBB, tipo, foda-se. Não, pessoas que gostam de BBB são menores intelectualmente. Isso é a dinâmica do pão e do circo. E aí você fala assim, nada pior do que a miséria, né? Deixa as pessoas gostarem das coisas, porque aí tem o diferentão, né? Deixa as pessoas. Deixa as pessoas. E aí tem aí, o Alexandre Bom até caiu. Deixa as pessoas gostarem e também o quanto a posição reativa ao gosto, seja, tá todo mundo vendo Game of Thrones, eu não sou todo mundo, eu não vou ver, eu vou deixar, né, para poder assistir, essa série deve ser muito ruim. Ai, que chato, entendeu? Pode não gostar de ver, mas para que tem tanta força psíquica? Isso também sinaliza alguma coisa, né? Essa resistência inteira. Então, mais uma vez, não é querendo jogar o bebê fora com a água, mas é só o quanto, quando a gente não suporta enxergar as nossas misérias e, de alguma maneira, as contradições daquilo que a gente gosta, tipo, as últimas temporadas de Game of Thrones foram um lixo, né? Na minha opinião, isso, a gente vai estar completamente colado numa coisa e sempre vai ser um outro dizendo sobre a gente. Então, vai ser o livro que me descreve, vai ser a opinião da minha mãe que diz sobre mim, porque isso tudo são derivações, né? Ô, doutor, me fala o que eu tenho que fazer. Me fala o que eu tenho que fazer. Padre, me fale o que eu tenho que fazer. Porque, no final das contas, enquanto adultos, e principalmente na psicanálise, a gente troca de objeto. No primeiro momento é o velotrol, depois é a moto. Mas a gente está trocando de objeto. É a chupeta e o cigarro, gente. Não está tão diferente ali, né? São recursos da cultura e da vida adulta que permitem a gente lidar com a angústia e com a insatisfação e com certa frustração. Então, o quanto... Eu acho que vai se desdobrando, né? Antes é a mãe que dizia da gente, aí depois vira um médico, aí depois é a Taylor Swift, aí depois é sei lá quem. Ou é o outro incapaz, ou é o outro super capaz, e no meio do caminho, como que a gente vai forjando leis que autoriza aquele outro dizer sobre a gente, né? E a gente vai tentando se haver com essas normativas que, em alguma medida, são muito restritivas, e aí você tem que trocar de roupa, tirar a roupa do bebê e colocar a roupa do adulto, e é muito difícil fazer isso, que é do tipo, você já consegue andar, vamos descer do berço, vamos andar, vamos caminhar. Suporta a frustração. Suporta, né? Você já consegue usar, não precisa usar o piniquinho mais, já dá para usar o vaso maior. Esse movimento de alguma autonomia, em alguma medida, ele é permitir também que esse outro saia um pouquinho de cena. E que o controle que o outro exerce sobre você, no sentido, me diz o outro, o que eu devo fazer, eu posso decidir o que eu posso fazer. Eu vou bancar,
as consequências dessa decisão. Que é o problema. Porque é minha responsabilidade. Exato. Eu decidi, olha que responsabilidade. Porque quando eu jogo pro outro, a culpa ela é do outro. A culpa é da minha mãe que não me deixou sair. Né? E é isso em outras medidas. A culpa é da minha namorada, a culpa é enfim, aí você vai colocando todas as opções aí possíveis. Quando você assume um lugar de autonomia, que para mim é a grande beleza da vida adulta, sendo muito sincera, quando falam dessa posição muito infantil, essa coisa do bebê, eu tenho um horror disso. Eu acho que nada mais bonito na vida adulta do que a autonomia. Um bebê não tem autonomia. É escolher aonde a gente vai se fuder. Porque no final das contas a gente vai se fuder. A vida não tem muita saída. Mas a gente tem uma possibilidade de escolher aonde a gente vai se fuder numa certa medida. Né? Não estou falando aqui de problemas sociais, não, mas eu estou falando daquilo da neurose do dia a dia. E que eu posso escolher uma coisa que talvez vai trazer uma consequência, mas eu estou disposta a bancar essa consequência. E isso é muito legal, mas isso traz esse outro lugar de que eu não posso culpar o outro pela minha miséria e pela minha insatisfação. E aí tem gente que não suporta isso. Ou eu só culpo o outro pela minha miséria e não me responsabiliza. Cara, e que é pra mim, uma grande má informação dentro do que as pessoas dizem da psicanálise, né? Do senso comum da psicanálise. Fica todo mundo na psicanálise falando assim, psicanálise culpa pai e mãe. Eu não quero falar do passado, eu não quero... E fala assim, bicha, é muito pouco sobre isso que a gente vai falar do passado e não é jogando pedra nos pais ou nas mães, mas é falando do que pode ter afetado. Mas, numa certa medida, o questionamento é, e o que você vai fazer com isso? Exato. Eu acho que essa é a dureza, na verdade, de um processo analítico. Em algum momento a pergunta, que é muito importante, o que fizeram com você, ela aparece, mas a pergunta mais importante é, o que você faz com o que fizeram com você? Exatamente. E aí é o nosso ponto de atividade. Aí a gente consegue fazer alguma coisa que é nesse espaço de autonomia, que é o que eu acho muito bonito da vida adulta, mas que a gente vai ter que lidar com essas consequências e com o que eu chamo de miséria, mas de rusgas ou perebas, aquilo que não é tão bonito assim. Aquilo que às vezes aparece na análise, é engraçado escutar isso dos pacientes em determinado momento, fala assim, isso aqui é horrível, por que eu ainda pago para poder fazer? E em certa medida, se conhecer, quando a gente se desconhece muitas vezes, né? Porque, eu sou tal coisa, e você chega na análise e fala assim, não, mas não era bem assim. Desidentificar, ele é importantíssimo. Muito, muito, porque dá uma liberdade. E você não faz outros tipos de investimentos se você não tem anteriormente um momento de desidentificação. De falar, nossa, talvez isso que eu estou super identificado não é tão meu assim. Ou eu gosto até a página 2 e tá tudo bem, eu gosto de outras coisas. É a sua metáfora do cesto de frutas. A metáfora do cesto de frutas, que é uma coisa que eu uso muito, que às vezes a gente nasce sendo investido por outros, a gente já falou sobre isso aqui nas outras temporadas, eu me chamo Raíssa, ele chama Oswaldo, já tinha muito investimento. O que seria a Raíssa? A Raíssa foi outra coisa, mas já tinha muito investimento, a família que eu nasci, etc e tal. É uma cesta de frutas que é me dada. Né? E aí, às vezes, eu tô tomando uma vitamina de todas as frutas só porque eu acho que eu tenho que tomar. E eu nem gosto de banana. E aí você vai na análise descobrir que se você deixar de comer a banana, né, de colocar a banana ali na vitamina, isso pode ter consequências, que também não é aquilo. Às vezes a consequência as famílias têm todas as suas complexidades. Às vezes os outros podem te rechaçar por isso. Mas é o preço a se pagar. Porque você não gosta de banana. E a gente tem uma sociedade que exige, em alguma medida, que a gente tenha algumas identificações e que a gente pegue uma coisa ou outra, porque, afinal de contas, existem as leis tácitas e as leis mais duras, né? Então, em algum lugar, a gente, mal-estar na civilização. A gente vai abrir mão da agressividade, a gente necessita abrir mão da agressividade, de algumas pulsões mais destrutivas, em direção à possibilidade de viver em comunidade. Ponto. Isso é tudo bem, pode gerar frustração, enfim, isso tem uma série de coisas. Mas olha como a gente abre, né? Eu sou Oswaldo, eu sou mestre, doutor... Quer dizer, por que essa forma de introdução? E a gente poderia falar, eu sou Oswaldo, sou fã de Miley Cyrus. Mas aí eu acho que entra aquilo, né, primeiro da imagem que a gente quer passar, do nosso objetivo. Essa é a nossa sociedade. É a sociedade que jogo, gente. A gente coproduz. Não vai quebrar a roda. A sociedade ela vai coproduzir como a gente vai se apresentar, porque de alguma forma a gente cria alguma autoridade para nós
a partir desse tipo de apresentação. Mas e o papel leigo? Que também faz muito parte, e eu acho que quando a gente fala da discussão de rede social, e muita gente fala que tem muita fórmula, que é, pelo menos na minha visão, né, uma tentativa de controlar aquilo que não é controlável, do que as pessoas vão gostar, quem que vai me amar, isso não é controlável. E o que acaba se sustentando é essa autenticidade, né, que é aquilo que você entende quais são as regras do jogo, mas você não precisa jogar todas elas, né? Porque tem também uma certa onipotência, pelo menos eu era esse tipo de adolescente, que eu achava que eu ia mudar o mundo. E aí eu queria muito mudar o mundo. Todo estudante de mestrado. E aí eu queria muito investir, e o mundo vai ser diferente. Aí você quebra a cara, você, né, lambe as suas feridas. E a gente não vai quebrar a roda. Mas como é que a gente não pode fazer com que isso seja pelo menos mais interessante e coerente com quem a gente é? Porque senão fica chato, né? E quando a gente pega, voltando para o discurso de fã, muitas vezes ele fica chato, porque a pessoa está defendendo cegamente uma coisa. E mas o que diz de você gostar disso aí especificamente? O que é legal? Ou o que você não gosta? Ou quem mais você gosta? E eu acho que a gente entra numa coisa que é importante, uma vez que a cultura de fã ela vai direcionando para essa adoração a essa celebridade, esse artista, esse escritor de alguma maneira, que tem uma outridade, que é super identificável e tudo mais, uma hora essa outridade vai perdendo, vai ruindo a fantasia. Na hora que essa fantasia rui, o que eu acho que começa a acontecer? A fanfic. Né? Tem aquele filme da Kathy Bates, o Perigosa Obsessão, Louca Obsessão, em que o cara sofre um acidente de carro, ela é enfermeira, ela ajuda esse cara e descobre que é um autor do livro que ela adora, de uma série de livros que ela adora, e enquanto ela está cuidando dele, ela tem acesso ao... Esse filme tem 20 anos, 30 anos, então spoiler, eu acho que não tem regra do spoiler. Passou a regra do spoiler. Ela pega o manuscrito dele da próxima edição dessa série de livros e descobre que a personagem preferida dela morre. Então ela começa a manipular ele e não vai dando certo e começa a ficar muito agressiva. Você vai mudar o destino da minha personagem preferida no livro. E é o louco obsessão nesse lugar do tipo... Aí a fanfic ocupa essa posição agressiva, que é do tipo, não queria usar Harry Potter, mas Harry deveria ter ficado com a Hermione, não o Ron. Tinha na época esse tipo de lugar, então o Draco e o Harry, né? Então qual o destino? A Bella com o Taylor Lautner, o Jacob ao invés do Edward. Né? Então a fanfic me parece que é uma forma de, quando dá um ruído, uma fissura na fantasia, eu crio outra fantasia. E também acho que tem uma dinâmica que é muito interessante da adolescência. Eu sou uma pessoa fanfiqueira, porque fui uma adolescente que lia muitas fanfics, né? E aí, a fanfic tem uma coisa de... Isso é mais de banda, tá? Porque a minha pira era com banda, que era o McFly. Que você tem aqueles caras, né? No caso, os caras eram bonitos e tal. E aí você tem uma possibilidade criativa de ler ou de escrever, né? Algo que vai unir a sua fantasia... ali, né, de ter um relacionamento com aquelas pessoas, ou dois personagens terem um relacionamento, você consegue colocar uma concretude de viver aquela fantasia que é o que extrapola a obra, que é uma outra pira que quando você cria algo e coloca no mundo, aquilo não é mais seu, né? E aí isso vai sendo extrapolado. E aí essa parte, né, da fanfic eu acho fantástica, porque continuam tendo vários sites de fanfic, os que eu li, eles não existem mais, mas vários escritores... Tem o Wattpad, é muito forte. Mas o meu era Fanfic Obsession e Fanfic Addiction. E aí eles não existem mais, porque era muito McFly, entendeu? E tinha uma outra galera lá, mas eu só lia fanfic de McFly. E uma personalidade vai sendo moldada ali na literatura. O meu gosto por literatura hoje, eu devo a fanfic. A minha profissão eu devo a fanfic. Eu era tão surtada com o McFly, e a minha pira era o Doug, que era o baixista, que era o mais novo, né? E que na época eu achava... Eu nunca ouvi muito McFly, mas eu sabia quem era o Doug, porque eu acho que era um frisson, assim. Ele era.
Eu acho que o Harry Styles talvez tenha sido do One Direction. do One Direction. Era tipo ele, porque ele era o mais novo, então tinha a idade ali mais parecida, ele era sujinho, tinha todo um apelo Tumblr naquilo ali. E aí Apelo Tumblr. Um apelo Tumblr, que tinha toda a estética do Tumblr, que moldou uma geração. Não, moldou uma geração, eu fui do Tumblr. E que era um pouco da tristeza também, né? Você identificava ali a pessoa Tumblr. Tinha. E hoje em dia eu vejo umas coisas e falo assim, nossa, isso aqui se daria muito bem no Tumblr, se ainda existisse, né? Mas a fanfic moldou tanto, a pira de fã é tão forte pra mim, né? E por isso que é uma coisa que eu penso tanto a respeito, que eu ser psicóloga, depois eu virei psicanalista, né, também, mas eu ser psicóloga começou por causa de fanfic, porque eu tinha uma síndrome de Barbie Profissões, que ainda se sustenta, né, que eu quero fazer tudo, e aí tem castro no meu nome, mas eu não aceito a castração, eu fico às voltas na minha análise com isso, e eu queria todas as profissões, então eu li uma fanfic que chamava Psicose. E aí tinha o Doug lá, ele era um criminoso, e aí eu era a psiquiatra, eu estava tentando desvendar a mente dele, enfim, uma pira lá, né, da fanfic. Mas aí isso me fez pensar que talvez um curso de psicologia fosse interessante, e aí toda a escolha do meu ofício não foi dessa forma bonita de, eu quero ajudar os outros, eu adoro escutar, foi por causa de uma fanfic. O mistério do desejo do outro, mas eu acho que a fanfic, de alguma forma, ela dá um contorno por uma coisa que talvez não tinha nome ainda pra você. Sim. Porque ali você viu uma certa posição. Simboliza. A posição da psiquiatra, a posição do Doug. E aí aquela posição, não sei, deu palavra, deu borda pra alguma coisa que talvez já estava ali, né, num certo sentido. Isso é quase o próprio processo analítico, né? A gente vai dando palavras para algumas coisas que já estão ali, e aí de alguma forma. A gente vai entrando no tema, né, do próximo episódio, do que a gente quer falar, da autoria, que o quanto a fanfic tem um caráter de autoria, mas aí a gente entra num paralelo que hoje em dia, né, 2026, a gente tem inteligência artificial que cria fanfic. Exato. Ou seja, se tinha uma posição mais autoral, mais criativa ou de sublimação na fanfic, que é você pegar esse outro que você se identifica a falar, mas tem um detalhe aqui seu que eu não gosto. Eu acho que personagem tal deveria estar com personagem tal, eu não gostei do destino de personagem tal, deixa eu inventar a minha história disso. Quem faz isso agora é a inteligência artificial. E se a gente para poder pensar, gente, 50 Tons de Cinza, com todos os problemas que existem em 50 Tons de Cinza, era uma fanfic de Crepúsculo. E Crepúsculo também era uma autora que escrevia, se eu não me engano, Stephenie Meyer. Ela escrevia fanfic também. Só que tinha um desejo mormon ali, porque a Bella não pode transar, né? Então tem uma coisa de o sexo só depois do casamento, e aí é uma disso propaganda desdobra conservadora. para 50 tons. E isso desdobra para os 50 Tons de Cinza. Ou seja, a Bella, que só queria, né, coitada, transar ali com o Edward, isso virou 50 Tons de Cinza. É muito absurdo, eu não estou nem entrando aqui no mérito, mas é muito criativo. E aí agora, se você coloca uma inteligência artificial... Que se chama Easy Peasy. Easy Peasy. E aí a gente foi pesquisar, né, essa Easy Peasy de inteligência artificial, ela gera fanfics a partir de pontos chaves. Então, o fandom, os personagens principais, o gênero e o cenário. Eu até criei uma para poder ver como é que era, e não é mal escrita, tá, gente? Que eu coloquei, o Doug, né, fazendo esse resgate, em Londres, chuvosa. Eu posso ler o pedacinho? Que era uma grande pira, ela fez a inteligência artificial fez um texto maior. Eu não sei quantas energias e águas a gente gastou para fazer essa brincadeira. A gente desmatou uma floresta inteira. Mas enfim, né, vamos viver sem culpa. E a cena 1. Encontro às margens do rio. O céu de Londres desabava em gotas grossas, preenchendo as ruas antigas de um encanto melancólico. Sob um guarda-chuva preto, Raissa apertava a alça da bolsa contra o casaco, tentando se proteger do vento frio. Ao longe, ouviu o som inconfundível de passos apressados sob o paralelepípedo molhado. Doug surgiu ao virar da esquina. O cabelo ligeiramente úmido, o sorriso iluminando o rosto. Ele manteve distância respeitosa, mas os olhos castanhos carregavam uma chama de desejo contido. Raissa? Ele chamou. A voz firme como um convite proibido. Ela sorriu, esfregando as mãos para se aquecer. A chuva parecia orquestrar aquele momento. Íntimo, irrevogável. Gente, que coisa horrorosa. Mas era possível. Eu amei. Eu acho que é aquele mau gosto que faz mas que faz uma virada. Que faz uma virada. E o ponto
um adolescente, hoje em dia quem gosta de fanfic, vai viver uma satisfação com isso aí. Mas o quanto não é perdido, por quê? Por que ele não poderia escrever? Exato, que eu acho que esse é um destino importante. Então, no próximo episódio, na verdade, a gente vai falar sobre autoria depois da inteligência artificial. E todos os milindres diante disso, e o que a gente pensa que vai ser o futuro da pira da humanidade com o erro diante de algo que tenta reproduzir o perfeito. Então, curte esse episódio, divulga aí pra quem você acha que pode gostar e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.